Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no universo das alterações cromossômicas. Vamos entender o que são, como acontecem e, claro, qual o impacto clínico delas. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, vamos começar com a base, o código genético. Depois, vamos diferenciar os tipos de alterações, ver as consequências na prática, analisar os fatores de risco e, para fechar, vamos falar sobre uma ferramenta diagnóstica bem importante, o PGT. Certo. Então, antes de falar do que pode dar errado, a gente precisa saber qual é o normal, né? Vamos começar pela base de tudo, o nosso projeto genético, o cariótipo humano típico. É isso aí, o número mágico é 46. Uma célula humana, em condições normais, tem 46 cromossomos. Eles vêm organizadinhos em 23 pares, metade da mãe, metade do pai. É como se fosse o nosso manual de instruções completo. Só que, às vezes, podem acontecer erros nesse manual, seja durante a divisão das células ou por outros fatores. E essas falhas se dividem em duas grandes categorias, que é o que a gente vai ver agora. Ok, então vamos lá. Basicamente, existem duas formas principais que esses erros podem aparecer. Ou eles afetam o número de cromossomos, ou eles afetam a estrutura deles. Entender essa diferença é o ponto-chave aqui. Pois é, a diferença pode parecer simples, mas ela é fundamental. Quando a gente fala de alteração numérica, o problema é literalmente na contagem, tem cromossomo a mais ou a menos. Agora, nas alterações estruturais, a conta fecha, os 46 estão lá. Mas a estrutura, o formato de um ou mais deles está diferente. E para esse erro na contagem, a gente tem um nome técnico: aneuploidia. É exatamente isso. A condição em que o número de cromossomos não é 46. Pode ser um a mais, que a gente chama de trissomia, ou um a menos, que é uma monossomia. Agora, as alterações estruturais. Bom, aí a história é um pouco mais complexa. Pensa assim, um pedacinho do cromossomo pode se perder, o que a gente chama de deleção. Ou o contrário, um segmento pode ser copiado, uma duplicação. Às vezes, um pedaço se quebra, vira de ponta cabeça e se liga de novo. Isso é uma inversão. E tem também a translocação, que é quando um segmento pula de um cromossomo para outro. Tá, legal, entendemos a teoria. Mas na prática, no dia a dia clínico, o que esses erros genéticos significam? Como eles aparecem? Olha, alguns exemplos são bem conhecidos. A síndrome de Down, por exemplo, é o caso clássico de uma alteração numérica. É uma trissomia do cromossomo 21, ou seja, tem uma cópia extra dele. E essa dose a mais de material genético é que causa o desequilíbrio. O mesmo princípio vale para as síndromes de Edwards, Patau e Turner. Já em outras condições, o problema é estrutural. Um bom exemplo é a distrofia muscular de Duchenne. Em muitos casos, ela é causada por uma deleção, ou seja, a quebra e a perda de um trecho de um cromossomo. E se nesse trecho perdido estiverem genes importantes para a função muscular, bom, aí a gente tem o problema. E aqui tem um ponto importantíssimo, principalmente para o aconselhamento genético. Às vezes, uma pessoa pode ter o que a gente chama de translocação balanceada. O material genético está todo lá, só que em lugares trocados. Essa pessoa, geralmente, não tem sintoma nenhum. O problema é na hora de ter filhos, porque essa alteração pode passar de forma não balanceada, e aí sim isso pode levar a síndromes ou abortos. Certo, já entendemos os tipos de erros e suas consequências. Mas a pergunta que fica é: o que aumenta o risco de tudo isso acontecer? Vamos dar uma olhada nos principais fatores de risco. Sem dúvida, um dos fatores de risco mais estudados e conhecidos é a idade materna. Mas como exatamente essa relação funciona? Como o risco progride com o passar dos anos? A relação é bem direta. Conforme a mulher envelhece, seus óvulos também envelhecem. E com isso, o sistema celular que organiza os cromossomos durante a divisão fica mais sujeito a cometer erros. O resultado é que o risco de gerar um embrião com aneuploidia aumenta bastante, especialmente depois dos 37 anos, quando a curva fica bem mais acentuada. E é justamente para lidar com esses riscos que a medicina reprodutiva desenvolveu uma ferramenta muito poderosa. Essa ferramenta é o PGT, o teste genético pré-implantacional. Ele é feito durante um ciclo de fertilização in vitro. A ideia é analisar geneticamente os embriões antes de transferir para o útero. O objetivo? Identificar os embriões que são euploides, ou seja, que têm um número certinho de cromossomos. Ok, a tecnologia existe, mas para quem ela é mais indicada? Quais são os casais que mais se beneficiam desse tipo de rastreamento genético? As indicações médicas são bem claras. Primeiro,
a idade materna avançada, acima de 37 anos. Também é indicado quando um dos parceiros já sabe que é portador de uma alteração cromossômica. Outros casos incluem histórico de abortos de repetição, falhas seguidas em tratamento de FIV, todos são sinais que podem apontar para um risco maior. No fim das contas, o grande objetivo do PGT é esse: dar uma chance maior de uma gravidez bem-sucedida para casais que enfrentam esses desafios. É sobre usar a tecnologia para aumentar as chances de um resultado saudável. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? À medida que essas tecnologias ficam cada vez mais sofisticadas, como será que elas vão moldar o futuro da medicina reprodutiva? E o que mais a gente vai aprender sobre o nosso próprio desenvolvimento? É um campo fascinante e que, com certeza, não para de evoluir.